Na lista de hoje eu escolhi alguns carros usados que à primeira vista até podem parecer caros, mas na realidade oferecem um excelente custo-benefício. São veículos que chamam atenção, repletos de equipamentos e o mais importante, são exclusivos, uma vez que anos atrás custavam muito mais caros. Embora esses carros usados ainda não sejam considerados baratos, é importante ressaltar que quando a gente compara com qualquer 0 km popular, eles custam bem menos e entregam muito mais em todos os quesitos. Além disso, vale a pena considerar o custo de manutenção. Embora esses carros tenham tido uma desvalorização absurda, a manutenção continua sendo de um carro premium. Mas o último modelo da lista irá te surpreender, não só por todo o luxo que ele entrega, mas também por sua alta confiabilidade mecânica. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 90 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a nossa lista de hoje, eu separei o Audi A4, que é um baita carro e uma excelente opção para quem quer uma proposta um pouco mais premium, sem gastar muito mais caro em qualquer carro mais novo. Além disso, ele tem uma similaridade com o Jetta, porém é um carro superior. E normalmente as pessoas acabam escolhendo mais o Audi A3 ou até mesmo um Jetta, que seria o irmão dele, só que da Volkswagen, que são carros um pouco mais populares e talvez com apego mais jovial. E o Audi A4 sempre fica esquecido. Então é uma excelente opção e normalmente você encontra boas opções em bom estado de conservação. Ele compartilha uma mecânica popular com os outros carros da Audi e também da Volkswagen, resultando em custos de manutenção um pouco mais razoáveis. Surpreendentemente, é um carro econômico, considerando seu porte, peso e potência, e ele também é muito confiável. No entanto, é importante mencionar que as versões anteriores a 2013 costumavam apresentar um alto consumo de óleo do motor, o que poderia resultar em um grande problemão, uma dor de cabeça e um custo de manutenção bem alto. A boa notícia é que a partir de 2013, quando passou por um pequeno facelift, esse problema foi resolvido. Em 2013, o Audi A4 ganhou duas opções de motorização, ambas 2.0 turbo com injeção direta da família EA888 TFSI. As versões mais procuradas são o A4 Attraction e o A4 Ambiente, ambas oferecendo 180 cavalos a 4.000 RPM e 32,6 kg de torque a 1.500 RPM. O que torna ainda mais interessante a versão de 180 cavalos é a presença de um câmbio CVT conhecido por sua confiabilidade. Lógico que a versão acima, que possui um câmbio DSG, tem um desempenho e uma performance muito melhor. Porém, para quem não quer ter dor de cabeça, esse câmbio aqui tem um custo de manutenção muito mais baixo e apresenta bem menos problemas. Mesmo sendo uma versão de entrada, é um carro que tem um bom desempenho e com certeza, mesmo em relação à segurança, é um carro que não vai deixar a desejar em nada. No quesito consumo, o A4 se destaca, principalmente se você considerar que é um carro premium, de luxo e de uma categoria superior. Estamos falando uma média dentro da cidade de cerca de 7,3 km por litro, enquanto na rodovia é possível alcançar uma média de 12,4 km por litro. Estamos falando de um câmbio CVT em conjunto com o motor 2.0 turbo downsize, que acaba tendo uma maior eficiência. O Audi A4 se destaca como um dos carros premiums mais sensatos no mercado. É um carro que, no geral, é muito confiável se você buscar um em bom estado de conservação e o custo de manutenção não é nada absurdo, já que muitas das peças ele compartilha com vários Volkswagen. É lógico que não é um carro barato de manter em relação aos populares mais convencionais, mas em relação aos carros da categoria dele, você vai perceber que ele até acaba se saindo mais barato. E o preço dele médio no mercado de usados, o modelo 2013, você vai encontrar entre R$ 75 mil, tornando-se uma excelente opção para quem quer um carro premium, de luxo, fácil e barato de manter, e também é um carro que não vai te dar dor de cabeça se você pegar um em bom estado de conservação. Vale super a pena e é um modelo que eu indico para 2024. O Dodge Journey é uma excelente opção de crossover para aqueles que desejam um veículo premium, seguro, potente e com espaço para 7 passageiros, tudo isso sem gastar uma fortuna.
Embora possa parecer bastante semelhante ao Fiat Freedom, o Journey se destaca como um carro mais refinado, principalmente em sua mecânica, que é mais robusta e adequada ao seu peso considerável. O tamanho do Journey é impressionante, com quase 5 metros de comprimento, o que pode tornar uma condução na cidade um pouco mais complicada. Não é um carro para você usar no dia a dia. É um carro mais para viagens, fim de semana, até porque o custo de manutenção não é tão barato e o consumo é bastante puxado. Particularmente, eu acho que o modelo a partir de 2012 é onde o Journey se torna ainda mais interessante, já que ele recebeu algumas mudanças na mecânica e também no visual, que deixou ele um pouco mais atraente. Ele está disponível em duas versões, sendo a SXT e a RT. Ambas possuem 7 lugares, porém as maiores diferenças mesmo ficam na lista de equipamentos, já que a mecânica também é exatamente a mesma. Ambas versões compartilham o mesmo motor poderoso 3.6 V6 Pentastar, o mesmo presente no 300C, com impressionantes 280 cavalos a 6.350 RPM e 34,9 kg de torque a 4.350 RPM. Ele oferece um desempenho muito bom e o câmbio dele é um automático de 6 marchas convencional. Apesar de seu peso de quase 2 toneladas, o Journey faz de 0 a 100 em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 208 km por hora. É lógico que o consumo dele aqui passa longe de ser bom, mas é compatível para o carro que é. Estamos falando de um crossover que pesa quase 2 toneladas e tem um motor V6 bem grande. Na cidade você vai conseguir fazer uma média de 5,5 km por litro, no máximo 6 em condições bem favoráveis, enquanto na rodovia melhora um pouco e passa para uma média de 7,5 km por litro. A mecânica do Journey é bem estabelecida e não costuma apresentar alguns problemas crônicos. É um carro muito confiável, o problema mesmo é você encontrar um em bom estado de conservação. A maioria dos Journey, até mesmo por ele ser muito barato no mercado de usados, você vai encontrar várias opções que não tiveram devidas manutenções, o que pode sim se tornar uma bomba. Não é culpa do carro, mas sim dos proprietários que ele teve ao longo dos anos. Mas se você fizer uma boa pré-compra, comprar um carro que esteja todo revisado, com todas as manutenções em dia, provavelmente é um carro que você não vai ter dor de cabeça. É um carro para o resto da vida, se bem cuidado. O modelo 2012, na versão topo de linha, varia entre R$ 52 e R$ 66 mil. É um carro que você consegue também negociar bastante, já que ele não tem uma boa procura e a revenda dele deixa um pouco a desejar. Então, dependendo do ano, você vai até achar na faixa dos R$ 45 mil esse carro. Um dos modelos da Peugeot que eu acho mais interessante é o RCZ. Ele é um carro bastante diferente, não muito comum nas ruas, o que torna uma opção diferenciada e chamativa para quem busca algo um pouco mais legal. Infelizmente é um carro que subiu bastante de preço nos últimos anos. Esse modelo você encontrava antes da pandemia a partir dos R$ 50 mil, o que fazia muita gente até mesmo compará-lo com o Veloster, já que ambos têm uma carroceria com um desenho mais esportivo, tem esse apelo no geral mais esportivo, porém o RCZ se destacava, já que era um carro mais refinado, tinha mais essa proposta. E embora a motorização dele não seja um destaque para um carro esportivo, era sim uma mecânica mais aperfeiçoada, tinha um motor 1.6 turbo. Considerando que ele veio ao Brasil para competir com o Audi TT, ele poderia ter outras opções de motorização, ou talvez até mesmo essa motorização aqui, porém remapeado, talvez com mais potência, outra configuração. Mas infelizmente, em nosso mercado, ele só chegou com o motor 1.6 turbo, que é bastante consolidado, mas para um carro esportivo merecia ter sim mais desempenho. Ele utiliza o famoso motor 1.6 THP com injeção direta, motor turbo que gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. E o câmbio dele é um automático Aisin de 6 marchas. O desempenho dele, apesar de tudo, é ok. Ele faz de 0 a 100 em 8,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 213 km por hora. Embora não seja um desempenho extraordinário, atende bem às necessidades do dia a dia. Também seria muito legal se, assim como lá no Citroën DS3, ele também tivesse a opção do câmbio manual.
Quanto ao consumo, o RCZ tem sim boas médias, essa mecânica ela acaba sendo bastante eficiente. Ele faz em média dentro da cidade 8 km por litro, na rodovia 12 km por litro. O RCZ é uma ótima escolha, mas é importante destacar que não é um carro para todos, é um carro bastante nichado. É um carro bastante apertado, ele acaba tendo mais espaço sim para os ocupantes da frente, ele tem um entrecho de 2,61 metros, o que não é tão ruim, mas para os ocupantes de trás, que aliás ele só leva 2, acaba não tendo muito espaço, é um carro mais para 2 pessoas. E o porta-malas é ok, tem 321 litros, até maior do que alguns SUVs compactos atualmente. Um Peugeot RCZ 2013 você vai encontrar mais ou menos na faixa dos 100 mil reais. Talvez se você garimpar bem por uns 90, 85 mil reais, mas é um pouco mais difícil. Antigamente, há uns 2 anos atrás, esse carro valia seus 60, 70 mil reais no máximo e é um carro que já está quase dobrando de preço dependendo do ano. Outro carro que eu acho muito legal e espero até mesmo um dia testá-lo é o Hyundai Ecos. Atualmente esse carro não é tão caro, se a gente considerar que um Onix 0 km pode passar dos 130 mil reais, um carro desse que custa entre 100 e 150 mil reais não é nada mal. Estamos falando de um carro topo de linha da Hyundai e também é um carro bastante premium que veio ao Brasil para competir com a BMW Série 7, que hoje em dia em média custa os seus 350 mil reais. Então vemos que tem uma diferença considerável no preço e realmente é um carro que até aparenta custar bem mais, mas na realidade não é assim. O Ecos era o topo de linha da Hyundai em um nível mundial e foi projetado para ser um veículo premium destinado a um público bastante específico. Ele oferece apenas 4 lugares, pois foi concebido para proporcionar o máximo de conforto aos ocupantes traseiros. Possui uma série de comandos e recursos notáveis, como os bancos traseiros reclináveis, ajuste automático do banco dianteiro do passageiro para criar mais espaço para as pernas dos ocupantes traseiros e também o sistema de controle do som e do ar-condicionado por meio de uma tela no console. É um carro que exala sofisticação e também é um carro bastante executivo. No mercado brasileiro, o Ecos chegou em uma única versão, a VS 460. Em outros países havia diversas versões, inclusive até com motores maiores e até mais potentes. Por aqui ele é equipado com motor 4.8 V8 TAL, que entrega 363 cavalos a 6.500 RPM e 44,8 kg de torque a 3.500 RPM. Essa potência é necessária para movimentar um veículo que pesa 2 toneladas. E o seu câmbio é um automático convencional de 8 marchas, e a tração dele é traseira, que é um espetáculo. O Ecos faz de 0 a 100 em 6,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 273 km por hora. Oferece um desempenho acima da média. Quanto ao consumo, embora as informações sejam um pouco mais limitadas, a ficha técnica dele indica uma média de 6,4 km por litro dentro da cidade, o que eu acho um pouco difícil. Já na rodovia, 10,1 km por litro. Até aí eu acredito que ele consiga sim fazer essa média dentro da rodovia, pois ele tem um câmbio automático de 8 marchas, então se você andar bem de boas, visando a maior economia possível, eu acredito que consiga sim. Um detalhe muito legal é que o Ecos possui uma suspensão pneumática, proporcionando um excelente conforto de condução. E uma curiosidade também do Ecos é que esse carro não chegou a ser o carro presidencial aqui no Brasil, mas o modelo a partir de 2011 foi utilizado pelo governo de Goiás. E aliás, esses modelos utilizados foram leiloados em 2019. Então realmente é um carro bem executivo e quem compra esse carro tem que saber onde está se metendo. Apesar do preço dele bastante convidativo e até barato por tudo que oferece, o custo de manutenção é muito mais caro. Não estamos falando de um Hyundai Azira, por exemplo, que também se encaixaria perfeitamente nesta lista. É um carro hoje em dia muito mais barato, passa a sensação de ser mais caro, porém não é nada absurdo de manter, não leva ninguém à falência. Ao contrário do Ecos. Só a revisão dessa suspensão deve ser muito cara. Além disso, peças de acabamento que você não vai encontrar aqui no Brasil, e se você encontrar vai ser muito mais caro do que a maioria dos carros premiums, do que a gente está acostumado a ver. Então, a pessoa que comprar esse carro tem que saber o que está comprando para não ter dor de cabeça.
É um carro bastante nichado também, embora pareça ser comum. Um Hyundai Ecos no primeiro modelo lá de 2011, você vai achar anunciado entre 100 e 150 mil reais. É um carro que também não tem uma boa revenda. Para fechar a nossa lista de hoje, eu escolhi um carro um pouco mais racional, o Toyota Camry. Embora não tenha toda a exuberância do Ecos, oferece uma vantagem de ser um pouco mais acessível em relação à manutenção, graças à sua mecânica que no geral é mais confiável e também mais popular em nosso mercado. Essa geração do Camry, embora seja menos conhecida, ainda tem muitas qualidades do antecessor, como a mesma mecânica robusta, o espaço interno bastante generoso e um desempenho muito acima da média entre os carros convencionais. Além disso, é um carro que passou a ser muito mais luxuoso e equipado nessa geração. Esse modelo recebeu um upgrade considerável em termos de equipamentos e tecnologia, incorporando itens que nenhum outro carro da categoria possuía na época. No entanto, ainda ficava a dever alguns equipamentos que seriam esperados em um veículo desse porte, como o teto solar. Segundo a Toyota, esse carro não tinha opcional do teto solar porque a maioria dos donos preferiam blindar esses carros, e realmente carro blindado normalmente não abre o teto solar, então não faria nenhum sentido. O Camry está disponível em apenas uma versão, a XLE, assim como a geração anterior, e todos os equipamentos, seja de conforto ou tecnologia, são de série neste carro aqui. Sob o capô, ele é equipado com um bom e velho motor 2GR FE, um 3.5 V6, que é compartilhado até com alguns modelos da Lexus. Esse motor tem a tecnologia Dual VVTi, que tem duplo comando de válvulas variáveis, entregando 277 cavalos a 6.200 RPM e 35,3 kg de torque a 4.700 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 7,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 225 km por hora, limitada eletronicamente. O Camry sempre se destacou pela sua potência e em sua época era o sedã grande mais potente da categoria. Quanto ao consumo, na cidade 7,5 km por litro, na rodovia 10,2 km por litro. Nada mal para um carro desse porte e potência. Um Toyota Camry 2013 pode ser encontrado por uma faixa de preço entre 60 e 80 mil reais. Apesar de ser um Toyota, é um carro que normalmente não é muito procurado e a revenda dele também não é muito boa, então dependendo dá para fazer um bom negócio. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!